muito bom dia para todo mundo, seja todo mundo bem-vindo às aulas de redação. Bom, a gente vai trabalhar aqui algumas técnicas linguísticas com relação a uma produção de um texto simples. Essa prova que vai vir agora, né, que o CESP provavelmente vai aplicar do Enem, logo mais, a gente pode entender que ele vai cobrar alguns textos dissertativos, narrativos ou dissertativos argumentativos, que normalmente é de praxe ele cobrar. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, né? A esses tópicos, enfim. Mas o que é interessante, gente, eu acho, pra gente saber é o que é uma dissertação, o que é uma narração e o que é um texto dissertativo argumentativo. Eu vou trazer primeiro alguns conceitos do que é dissertação. Antes, eu queria deixar uma sugestão aqui para vocês de um dicionário muito bom para quem está começando a escrever, para quem está começando a trabalhar esse tópico de redação. Eu acho que pode ser legal para trabalhar, tá? Bom, então, a descrição, ela é uma palavra que normalmente você usa um texto descritivo para você narrar um fato, né? Por exemplo, a gente pega e vai descrever um gato que estava passeando pela rua de cor preto e branco, ele tinha cerca de 30 centímetros, ele não miava, ele estava super silencioso, e esse gatinho também era muito carinhoso. Então, a gente tem uma descrição com relação ao objeto que foi o gato. Então, normalmente, a gente vai, ao trazer um tópico, discorra sobre um fato que aconteceu numa determinada tarde, numa rua da cidade que ela morava. Tinha um gatinho preto na calçada sentado. Esse gatinho era de cor preto e branco. Ele não miava, ele estava silencioso, observando as pessoas passearem pela rua. E ele também miava de vez em quando, muito discretamente. Então, assim, você consegue descrever um fato de um objeto, ou um animal, ou uma pessoa, uma situação que acontece. Isso é uma descrição, né, para você narrar. E, por exemplo, o que é a narração? A narrativa, ela é muito similar, mas a gente trabalha a narrativa sempre na primeira pessoa, né? Por exemplo, eu falando de um texto narrativo, a gente pode trabalhar uma poesia, normalmente um texto narrativo. A gente também consegue trabalhar aí os detalhes, né? Que são referentes a uma situação também, por exemplo, uma poesia que vai falar sobre a natureza, que tem um jardim repleto de flores brancas e coloridas, que estão compostas num cenário muito divergente do urbano, onde tem trânsito e onde tem trânsito. Então, assim, a gente consegue narrar um fato detalhando a situação de um jardim colorido, com flores brancas, com pétalas bem finas, de rosas, de roseiras que estão nesse jardim, por exemplo, né? Então, tá, gente, isso aqui eu acho que vocês não precisam se preocupar nesse primeiro momento. Eu tô trazendo só o significado do que são essas palavras. De um texto, né, descritivo e de um texto narrativo, porque o CESP pode cobrar? Pode. Usualmente, casualmente, ele tem cobrado? Não. O que ele tem cobrado mesmo, nas últimas provas, pelo que eu pesquisei, é dissertação e argumentação. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? Eu trouxe aqui uma prova que a gente vai trabalhar, que foi de 2018, eu peguei essa prova aqui do CESP, e o que ele trouxe aqui? Qual foi o tema que o CESP trabalhou e o que ele trouxe para ser discutido, né? Bom, ele falou aqui das redes sociais, é um tema bastante atual e que a gente vem discutindo e debatendo. Ele trouxe 3 textos motivadores, né? Enfim, para a gente entender o que ele está querendo dizer, para te motivar a escrever a redação. Aí, enfim, eu vou depois deixar o link da prova aqui, porque eu vou sugerir para que vocês façam um texto. Não precisa ser um texto de 30 linhas, de 20 linhas, mas um texto simples, curto, de 10 linhas, com relação ao que vocês entenderam desses 3 textos, que eu vou deixar o link da prova aqui para vocês trabalharem e me mandarem a redação para eu dar uma olhada, para eu avaliar, tá? Bom,
Então, o que ele trouxe no comando da questão, tá? Ele trouxe 3 textos simples, cada texto tem cerca de 10, 15 linhas, ambos falando de internet e da finalidade, alguns números de acesso à internet, né, de redes sociais e do controle, né, que a gente vem recebendo e vem tendo, né, com relação às análises que as redes fazem do consumidor, né, dessa rede, que somos nós. E ele traz assim, a proposta de redação está da seguinte maneira: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo ou argumentativo, que é um texto que você vai dissertar argumentos lógicos e coerentes acerca das redes sociais, dissertando, descrevendo em detalhes, sempre a gente trabalhando o conceito do que é. A gente tenta trazer sempre no primeiro parágrafo o que, quando e onde e por que ele trouxe esses argumentos. A gente tenta reduzir. Antes de você começar a escrever, é interessante no canto da sua prova você responder essas principais perguntas, tá? Isso é uma técnica que pode te ajudar na hora de escrever, tá? Então, ele fala: redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário sobre controle de dados na internet. Como que essa internet, a manipulação desse comportamento que a gente, consumidor da rede de dados, vem se comportando. Ele vai trazendo os textos, eu vou deixar os textos aqui para vocês, tá? Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Gente, é muito simples, é muito fácil, vocês vão conseguir. É muito, muito mesmo, vocês vão conseguir. Olha, então assim, como que você pode começar a trabalhar isso? Primeiro, a gente entende que as redes sociais hoje definida por Instagram, redes sociais, alguns modelos de redes sociais que a gente tem, Twitter, tendem a manipular de fato os dados, né? Normalmente ela gosta mais de jardim ou de leitura de literatura francesa. As redes sociais vão me mandar aulas de língua francesa ou de língua italiana. O que ela gosta de estudar mais? A linguagem? Qual o conteúdo que ela pesquisa mais na internet? São idiomas? Naturalmente, as redes sociais vão fazer uma pesquisa ampla sobre isso e me direcionar para esse caminho que eu tenho prazer, que eu gosto de estudar. Alguns estudantes gostam mais de super-herói, de revista em quadrinhos, de ler Batman, Super-Aranha, Homem-Aranha. Então, assim, o que você gosta de pesquisar? É mais matemática que você gosta de estudar? Ele naturalmente vai te levar para cálculos, ou, se for revista em quadrinhos, para literatura em quadrinhos. Então, assim, ela vai cercear e vai te manipular com relação àquilo que você vem pesquisando na rede, né? O que você vem mostrando para ela que você gosta de trabalhar. E aí, é isso. Então, o texto, gente, vocês podem começar trabalhando assim. Nesse primeiro texto aqui que ele trouxe, ele diz o seguinte. Eu vou ler um pouquinho para a gente tentar entender um pouquinho, destrinchar isso aqui. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permitem descobrir novidades. Assim como sistemas de outros aplicativos e redes sociais, esse cérebro artificial consegue traçar um relato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestão que não costuma falhar. Bom, nesse primeiro parágrafo aqui do texto, a gente já consegue entender que ele vai trabalhar um pouco aí de internet, de inteligência artificial, de computador e dados, né? Que realmente é aquilo que a gente estava falando. Eles fazem um rastreamento de algoritmos, por meio de algoritmos, daquilo que a gente normalmente, habitualmente, tem de praxe, o hábito de estudar. Nesse caso aqui, ele falou da música digital, né? A gente pode pegar como exemplo aí o Spotify, por exemplo. O Spotify
para quem é assinante ou não, enfim, ele rastreia normalmente as músicas que você tem mais, que você ouve mais, né? Então o Spotify consegue te trazer aí alguns resultados de música, né? Então, ele diz aqui, ele conclui, esse é um problema principal, a ilusão da liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Gente, isso é positivo ou negativo? Você tem que criticar, né? Para algumas pessoas é positivo. Ah, que bom, a rede social tá me auxiliando com relação a alguns critérios de música que eu realmente gosto de ouvir. Ou não, eu acho isso péssimo. Eu quero escolher a música que eu gosto de ouvir. O rock pela banda Legião Urbana e ponto final, com a música Índios, que é a minha música favorita. E é só isso, e eu quero cantar essa música, estudar as letras da música e tal. Não, normalmente não é assim. A rede social realmente define e traz alguns exemplos, por exemplo, de bandas, ou nesse caso aqui de música digital, exemplos de música, né, por meio dessa inteligência artificial que vai trazer para você alguns exemplos de músicas ou sugestões de música para você ouvir. Bom, é isso. Aí aqui o gosto da era do algoritmo, né, o nome do texto. Eu vou deixar aqui tudo para vocês, gente, que aí vocês leem com calma, tenta destrinchar o que o autor tá querendo dizer com esse texto, tá? Vai sempre no verbo, ficou na dúvida na hora de interpretar um texto, vai no verbo que você não vai errar. Olha, eu vou até tentar pegar essa primeira frase aqui pra gente entender, ó. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas. Quem que recebe uma lista personalizada de músicas? Os usuários. Quando? Às segundas-feiras. Então, vocês veem que o sujeito e o predicado está bem definido aqui a partir do verbo receber, que os usuários recebem às segundas-feiras um serviço de música digital. Então, você tentar inverter também a frase na ordem analítica também pode te ajudar na hora de interpretar, tá? Recebe uma lista personalizada de músicas que lhe permite a quem? Aos usuários que recebem o serviço de música digital às segundas-feiras descobrir novidades. Então, esses usuários recebem novidades às segundas-feiras, tá? Por meio de músicas digitais. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, esse cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes. Quem que consegue traçar um retrato automatizado dos gostos dos assinantes? O sistema de aplicativos. Vamos pegar aí como exemplo o Spotify, que eu tinha falado agora há pouco. Os sistemas de aplicativos de redes sociais, traçam um retrato automatizado do gosto dos seus assinantes, ou seja, gostos esses que são baseados naquilo que ele normalmente tem, que tem o hábito de ouvir, né? Seja rock, pagode ou música eletrônica, por exemplo. E constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Que máquina é essa? São os algoritmos, são a rede de dados formada com base naquilo que eu tenho o hábito de ouvir, né? Certo. Ok. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. Ou seja, essas plataformas de dados que eles rastreiam são infinitos, a gente não consegue controlar isso, né? Não tem limite. Então, assim, aí ele vem finalizando a frase aqui. Aí, de fato, explicando, né, o que ele já tinha dito anteriormente, aqui ele usou uma conjunção explicativa, de fato, explicando o que eu disse anteriormente, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados. Banco de dados esse gerado por todos os movimentos de usuários para analisar o que os satisfaz. Ou seja, a gente começa a perceber aqui que o verbo começar, né, explicando o que de fato anteriormente os usuários do serviço de música digitais têm feito por meio dessas plataformas online,
conseguem desenhar séries de sucesso rastreando o banco de dados que vão se formando por meio dessas redes, né? Certo. Ok, aí ele vem aqui para concluir. O algoritmo constrói um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Ou seja, o que constrói um universo cultural adequado e complacente? O algoritmo, que é o sujeito da frase, constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor. É o predicativo, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, que ele usa uma conjunção conclusiva, né, nesse sentido. Dessa maneira, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca, que foi o que ele disse anteriormente lá no primeiro parágrafo, quando falou de música digital, ele está concluindo o que ele trouxe lá na conclusão, né? Na introdução, quando ele disse e ele explicou o que eram as músicas digitais, qual era o sistema que esses algoritmos se baseavam, como eles agiam, né? E quais eram as plataformas de vídeo, por exemplo, online, que ele citou como exemplo aqui. Então, o que o autor está querendo tá querendo de você, né? Ele está querendo saber, vou voltar aqui na pergunta lá do início do vídeo que a gente começou a falar, que é, a partir da leitura dos textos motivadores, aqui a gente trabalhou um texto, né? Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidades escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, ele está querendo saber sobre a manipulação desse comportamento, né? No caso, que a internet está exercendo sobre o consumidor, sobre eu, você, sobre todo mundo que faz uso da internet, da rede de dados na internet, né? E aí ele citou, nesse primeiro texto que a gente trabalhou, as mídias de música, né? Que são, por exemplo, a gente pode citar o Spotify, tem alguns aplicativos de música que fazem essa manipulação, que eles realmente sugerem músicas com base nos gostos musicais que você tem, né? No primeiro texto, ele realmente critica esse fato, né? Ele não traz como positivo, mas questiona, né? E argumenta que a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca moldam a nossa maneira de pensar. Então, assim, é interessante você falar o que eu disse no início do texto, fazer aquelas perguntas que eu te falei, o que ele quer saber sobre manipulação de redes sociais, né? Para quê? Para entender o que o consumidor, a gente, usuário da rede, está pensando sobre isso. Quando, necessariamente agora, nesse momento, né, no século XXI, nessa sociedade contemporânea, moderna que a gente vem vivendo. Por quê? Porque ele diz e dialoga com o leitor, no caso a gente, com o estudante que vai fazer a prova, dizendo que isso não é tão interessante, né? Que, na verdade, o que ele fala? Ele diz que o problema principal nessa questão é a ilusão de liberdade de escolha, muitas vezes gerada pelos algoritmos. Ou seja, se eu sou fã do Legião Urbana, eu vou comprar vários discos e álbuns dele e vou começar a ouvir essas músicas com prazer, com base no grupo musical que eu venho acompanhando há muitos anos. O que a rede social não faz, né? Ela vai te gerar uma quantidade de grupos de rock, por exemplo, de músicas de rock que você gosta de ouvir, e não qualificando aquele grupo necessariamente as músicas e te direcionando. Não, ele vai te dar mais quantidade. Então é interessante a gente perceber isso. Será que a qualidade da música que eu estou ouvindo tem mais relação ao direcionamento que eu dou com base naqueles discos, não discos, né, mas assim, aqueles álbuns que eu tenho salvos do Legião Urbana e que eu vou ouvindo e cantando as músicas que eu gosto de ouvir? Ou simplesmente vou deixar o Spotify sugerir as bandas de rock, como Led Zeppelin,
e Led Zeppelin ou Guns N' Roses, né? Então, assim, vamos então tentar perceber e criticar a gente para entender o que o autor do texto está querendo de você e o que a prova está pedindo no enunciado, tá? A gente tem que obedecer o enunciado e seguir conforme ele está pedindo, porque isso vale ponto e você não pode fugir do tema, tá? Você tem que seguir o tema bem à risca, tá bom? Bom, é isso.